Inclusive, eu queria pedir a vocês, o tempo que as pessoas estão entrando mais aí, vamos dar um tempinho ainda aí, para que a gente possa fazer de novo a apresentação da doutora Emanuele. Depois de começar a live, eu queria pedir que vocês comentassem aí de que cidade vocês estão falando, para a gente ter uma ideia aqui. Tô vendo que tem muita gente de Salvador aqui, tem gente de Feira, que eu já vi aqui também. Comentem aí a cidade e o estado que vocês estão falando aí. Vou dar mais 2 minutinhos para a gente começar. Olha lá, ó. Jussiape, Bahia, Feira City, Catu, É. Eita, tem gente da Bahia toda aí. Salvador, Caetité. Rio de Janeiro, Olha. Caetité, Bahia, outra cidade, Isaías está falando lá do Rio de Janeiro, Porto Seguro, Belém do Pará, Salvador novamente, Valença. Eu fico muito feliz de estar atingindo Recife, Pernambuco, Uhum. Governador Mangabeira. Olha, Tem em uma pessoa Angola. tem uma pessoa de Angola, ela é de Salvador, mas mora em Angola, Porto Seguro, Candeias, Bahia. Eu fico muito feliz que cada vez a gente tem atingido, né, pessoas de outros locais, né, de outros estados, de outras cidades, até de outros países aí, ó. Mais uma de Luanda, Angola, não sei se é a É, mesma que ela colocou, é a mesma, ela só é. colocou a cidade também. Enfim, depois de da gente saber um pouquinho mais aqui de onde as pessoas estão falando, no final da live, no meio para o final, eu vou pedir novamente que as pessoas digam, estou achando isso muito interessante. Eu vou apresentar de novo, nós estamos aqui com a doutora Emanuele Vasconcelos, neuropediatra e fonoaudióloga também, especialista em autismo, professora do curso de medicina de algumas universidades. E eu queria que você se apresentasse. Pessoal, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite e por fazer essa live aqui, porque o objetivo é passar conhecimento, especialmente para os pais, e trocar conhecimento também com os seus colegas e profissionais de outra área que aí estão. Ok, obrigado, Léo. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu já acompanho o Real Autismo há algum tempo. Desde a primeira temporada de lives aí da Quarentea, né? Quando teve o Carlos Gardia, toda aquela gente boa, já estava acompanhando. E é um prazer, na verdade é uma honra estar aqui, né? Fazendo essa live com esse closet mais famoso da Bahia. E agora é do Brasil, né? Pelo visto. Até fora do Brasil já tem gente assistindo. Então, eu sou neuropediatra. Antes de ser médica, eu tive a formação de fonoaudiologia e foi na fonoaudiologia que eu conheci a neuropediatria através de doutora Rita Lucena, que foi, acho que das minhas colegas que seguiram esse caminho de fono para medicina, a nossa grande incentivadora. Teve a doutora Emília também, que foi minha professora na UNEB. E a partir daí, desencantou, teve esse encanto, na verdade, né? Nos encantou com a neuropediatria, e o autismo também entrou na minha vida na fonoaudiologia. Eu digo que se eu não fosse fonoaudióloga, provavelmente eu não estaria na neuropediatria e muito menos no autismo. Então foi o autismo que me fez ir para a neuropediatria. Eu trabalhava numa instituição, eu estagiava, na verdade, numa instituição ali na Boca do Rio, que era uma instituição voltada para autistas, ainda como estagiária de fonoaudiologia. Foi lá que eu me encantei. Então, depois que eu fui fazer medicina, eu digo que o autismo, ele me acompanha durante toda a minha trajetória profissional, antes mesmo de entrar em medicina. É sempre um prazer, é um tema que cada dia nos apaixona mais, justamente porque é um tema que a gente vai descobrindo coisas novas a cada dia, vai estudando coisas novas. Ontem a gente teve aquela aula fantástica, né? Eu saí da aula com mais interrogações e minhocas na cabeça do que mas assim, boas interrogações, né, de questionamentos, que acho que isso todo mundo passa. Cada vez que a gente estuda mais, a gente se pergunta mais e quer estudar mais, porque é fantástico o universo do autismo, e é um prazer estar aqui. Espero poder fazer a tarde de domingo. Afinal de contas, no domingo, 5 horas da tarde, a pessoa tem que estar muito, né, empenhada de estar aqui me assistindo. Tem que ser muito prazeroso para todo mundo. Mas é isso. Agradecer também as presenças. Já vi que Rita Lucena está aí, Adriana Matos, Renata. Muito obrigada, gente. É sempre assim. Elas são pessoas em quem me inspiram, né? Que eu tive a possibilidade de aprender e que estão sempre me inspirando por suas trajetórias profissionais também.
Pois é. Antes da gente de fazer a primeira pergunta aqui, deixa eu registrar umas presenças aqui importantes. Estou vendo aqui meu bicompadre, doutor Marcelo Trajano. Bicompadre porque eu sou padrinho do filho dele e ele é padrinho do meu filho mais velho. É. Estou vendo aqui minha diretora de live, Thaís Brito Lins, sempre está aí. Minha esposa também não pode faltar, porque senão dá divórcio. Doutora Adriana Matos, doutora Rita Lucena. Estou vendo aqui uma grande amiga minha, Kátia Sampaio. Ela trabalha na Secretaria de Educação do município e essa moça me ajudou muito na época que nós firmamos o convênio e continua ajudando, porque ela está lá. Um abração, Kátia, para você. Enfim, muita gente bacana aqui. Eu vou dar seguimento aqui, vou fazer a primeira pergunta e mais na frente a gente vai batendo um papo aqui, certo? Ótimo, ótimo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: nosso tema hoje é tratamento medicamentoso e não medicamentoso no autismo. Quem me Isso. acompanha aqui sempre vai ficar repetitivo, mas eu tenho que dizer, porque tem outras pessoas aqui, né? Nós viemos da cultura brasileira que o medicamento resolve tudo, né? Tem uma dor de Uhum, cabeça, toma um analgésico. Tem uma pressão alta, toma um antihipertensivo. E com autismo isso é diferente, né? uhum. Ainda não existe um fármaco no mercado para tratar Tratar. diretamente o autismo, né? Uhum. E nós já tivemos diversas outras lives aqui que reafirmam isso, né? E eu queria te perguntar, a primeira pergunta que eu queria te perguntar é quando iniciar o tratamento medicamentoso? A partir de que ponto isso é aplicável? Ah, isso é uma pergunta bem interessante, porque é um questionamento que os pais sempre trazem, né? Eu tenho os dois opostos. Eu tenho pais que querem medicar a todo custo, e eu tenho pais que evitam a medicação a todo custo. Então, é sempre a gente é importante pontuar o tempo exato de fazer a medicação. Eu costumo dizer que no autismo a medicação ela é uma bengala. Na verdade, na neuropediatria, a medicação é uma bengala, porque a maioria dos transtornos que a gente trabalha na neuropediatria são transtornos de desenvolvimento que não são, não tem aquela característica de patologia, como a gente vê em outras áreas, por exemplo, na cardiologia, que a gente tem uma pressão alta e dá um remédio e consegue controlar, não. A maioria dos nossos transtornos, eles são trabalhados através de terapias multidisciplinares, né? São terapias, abordagens terapêuticas multidisciplinares, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com psicopedagogo, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional e toda a nossa equipe. Por isso é que o medicamento termina ficando em segundo plano. Eu costumo dizer que no autismo seria, eu acho que o sonho do neuropediatra, né? Isso para brincar, né? Que a gente tivesse um diagnóstico, um exame diagnóstico, que principalmente não precisasse nem furar a pessoa, que fosse tipo pingar a urina, igual ao teste de gravidez, e aí você teria o diagnóstico é ou não é autista, e o remédio, né? A pílula que vai lá e cura o autismo. Seria fácil para todo mundo, a gente ia fazer o diagnóstico, ia dar o remédio, pronto, é resolvida a nossa vida, mas não é bem assim. Aliás, não tem nada disso, né? A medicação no autismo, quando ela é utilizada para os sintomas do autismo, e não para o autismo em si, é para aquela criança que tem autoagressividade ou que tem agressividade, que tem uma agitação e que esses sintomas atrapalham as outras terapias que ela tem que estar participando. Então, não é um tratamento medicamentoso que vai resolver a vida do autista. Ele pode diminuir, ele pode deixar a criança menos agitada para que ela consiga trabalhar de forma eficiente nas terapias. Né? Então, o tempo exato não tem um tempo exato, na verdade. Quando a criança é muito pequenininha, eu costumo dizer que eu evito, na verdade, porque primeiro a gente precisa organizar toda a vida da criança para pensar numa medicação, né? Geralmente, quando a criança é muito pequenininha, a gente vai precisar organizar a família, organizar a rotina dos pais, porque é uma mudança muito brusca na realidade, né? Ter um filho com necessidade especial é um fator de desorganização inicialmente, porque você tem que colocar na sua agenda, que já é cheia, ao horário da terapeuta, o horário de estimular a criança em casa, o horário de levar para os demais profissionais. Então, a gente precisa primeiro organizar essa criança, colocar essa criança ou numa escola, ou num ambiente mais estimulador, promover alterações domiciliares para ela antes de pensar na medicação. Oficialmente, a medicação, as medicações que a gente trabalha com crianças autistas são utilizadas a partir dos 5 anos. Mas em medicina a gente tem os tratamentos off-label, que não são tratamentos que ainda estão regulamentados, mas que por boas práticas a gente termina usando às vezes em crianças um pouco menores. Então, eu tenho crianças que utilizam a medicação com menos de 5 anos.
Mas eu explico isso para a família, que é uma tentativa, que os estudos com crianças muito pequenas ainda não estão totalmente desenvolvidos, mas que a gente pode extrapolar os resultados a partir dos resultados de crianças maiores. E isso a gente vai trabalhando. Mas eu evito de verdade, eu só entro com medicação quando eu realmente vejo que tá uma criança muito difícil de ser trabalhada. Também não adianta a gente colocar uma criança para fazer uma terapia se ela não consegue focar 5 minutos a atenção dela, se ela fica o tempo todo presa ou na estereotipia ou no comportamento motor mais desorganizado e ela não consegue focar. Então, nesses casos, sim. Ou quando tem alguma outra questão, por exemplo, transtornos de sono, que vão impactar. A Fernanda, ela fez uma live, né? Ela é especialista em sono, além de neuropediatra, ela fez uma live muito interessante sobre transtornos de sono. Então, a gente sabe que os transtornos de sono vão impactar diretamente na qualidade de vida dessa criança. Então, às vezes, a gente precisa entrar com a medicação para regularizar o sono, ou uma medicação para diminuir a ansiedade, ou uma medicação para diminuir a agitação. Ou nos casos que a gente tem comorbidades, como a Raquel também falou semana passada, né, nas crianças que têm, além do autismo, outras questões neurológicas, como as epilepsias, e a gente sabe que a epilepsia ela é um curto-circuito cerebral, então ela vai prejudicar mais ainda esse neurônio que está em fase de desenvolvimento. Respire. Eu falo, viu? Não, respire, porque você já está respondendo a live toda na primeira pergunta. Misericórdia, eu falo. Pra... Mas fala com conteúdo, isso é importante. As pessoas estão falando que o áudio está oscilando. Teve uma hora que você falando, acho que tirou o fone do lugar, mas agora já voltou. Ah, tá tá. Beleza. Sinalizem aí, porque o aqui... plugzinho pode ser que esteja afogado, aí depois você uma apertadinha aí para ver. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Agora tá ótimo. Você me lembrou, ela aí, ó. Ela já está dizendo aí, ó. Márcia Galvão está dizendo, você é das minhas. E é mesmo. Já vai, com muito conteúdo, mas e aí responde a live toda, e depois eu fico, meu Deus, e agora? Eu vou pegar, apesar, em que pese, tem muitas perguntas já aqui para você. Uhum. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto que coloque as perguntas na caixinha de interrogação. Na caixinha de interrogação, coloquem para não perder perguntas importantes, né, que vocês... dúvidas que vocês têm, que outras pessoas também têm, e eu peço também que vocês compartilhem essa live clicando nesse símbolo do triângulo aí, né, para que outras pessoas saibam o que está acontecendo aqui essa live e possam também tirar dúvidas. Eu vou botar uma pergunta aqui, que é de Polly, que ela pergunta o seguinte: criança de 2 anos que já se automutila, pode já entrar com medicação? Sim, sim. A gente costuma entrar, claro que com doses menores e tendo todo um critério de avaliação laboratorial, avaliação metabólica dessa criança, um acompanhamento mais de perto, né? Um espaçamento menor entre as consultas. Normalmente, os meus pacientes, eles têm o meu contato, né? Eles entram em contato, e eu peço que entrem em contato comigo com 7 dias de uso, com 15 dias de uso, com qualquer outra alteração que eles percebam, eles vão entrar em contato comigo para a gente fazer esse ajuste fino. Mas sim, a automutilação é uma das situações em que a gente realmente precisa entrar com a medicação mais precocemente, para evitar justamente que a criança tenha alguma lesão mais grave. A gente sabe que tem crianças que, pela questão sensorial, né, da sensibilidade à dor, elas terminam tendo agressões, né, importantes, então a gente tem que evitar ao máximo, tanto a autoagressividade quanto a heteroagressividade. Como o nosso tema aqui é tratamento medicamentoso e não medicamentoso, aí eu quero lhe fazer essa pergunta. Quando você inicia um tratamento medicamentoso com uma criança de 2 anos, por exemplo, que está se autolesionando, você imediatamente inicia o tratamento medicamentoso, mas já busca a parte terapêutica, especificamente a sensorial, para tentar reverter isso, e é possível depois retirar esse medicamento? Ou iniciou, na verdade, não, eu vou mudar até um pouco assim o ângulo da sua pergunta. Na verdade, eu inicio sempre com tratamento não medicamentoso. Toda criança que passa no meu consultório com transtorno do desenvolvimento, ainda que não tenha o diagnóstico fechado de autismo, mas assim, acendeu a luz amarela do alerta, vai para a estimulação precoce. Então, o tratamento não medicamentoso, eu encaminho todo mundo. Todo mundo. Você já sai com... Eu digo que é o pacotinho autismo, né? Apesar de a gente não ter pacotes, não tem fórmulas de bolo, mas é aquela tríade de, pelo menos, o psicólogo, o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. Ele já sai com esse pacotinho. A medicação, eu digo que ela é uma muleta, né? A gente vai utilizar a medicação durante um período de tempo. A minha vontade é que seja o menor período e em doses mínimas possíveis. Às vezes eu falo assim, é um cheirinho da medicação, só pra gente dar uma estabilizada na criança. E o ideal é que quando a gente começa a perceber que essa criança
criança vem respondendo adequadamente à estimulação, a gente consiga tirar essa medicação. Infelizmente, algumas crianças, por terem comorbidades, né, importantes, como retardo mental importante, uma deficiência intelectual, a própria epilepsia, às vezes a gente não consegue retirar, por uma questão própria da criança, essa medicação. Mas, assim, o ideal é que a gente use o mínimo possível pelo menor tempo possível também. Eu costumo dizer aqui, e aí você pode me corrigir tranquilamente, não tem, porque eu aqui sou Uhum, aprendiz, né, como todas as uhum, pessoas. Eu uhum. costumo dizer aqui que o medicamento ele é o elemento para possibilitar a absorção terapêutica. Ou seja, Isso, vocês entram com medicamento nos casos em que a terapia não está conseguindo ajudar aquela pessoa porque ela está tão agitada, vamos dizer assim, com algum sintoma tão exacerbado que precisa de um medicamento para colocar ela no eixo, para a equipe multidisciplinar, né, de terapeutas poder aproveitar isso. A partir do momento que a equipe consegue ver o gatilho ou consegue estabilizar isso, o ideal é se retirar ou pelo menos diminuir esse medicamento. É um raciocínio correto esse? é um raciocínio super correto. Esse é o raciocínio que eu acho que a maioria dos neuropediatras que eu conheço, pelo menos com quem eu trabalho, seguem essa linha também, né? A medicação, o uso da medicação, ela deve ser pelo menor tempo e o menos possível para não isso não servir como um apoio, às vezes até emocional. Eu sinto que às vezes as famílias têm dificuldade de querer tirar a medicação, né? Elas ficam tão achando que os efeitos são do medicamento e não da evolução da criança, da melhora terapêutica, que elas acham, elas atribuem isso ao medicamento. Então, às vezes, elas ficam receosas de tirar. E aí a gente vai, né, trabalhando com uma questão psicológica mesmo, de entender que não, a gente usou enquanto tinha que usar, não precisa mais, vamos tirar, vamos começar a tirar, vamos reduzir, vamos espaçar. O oposto eu tenho também, viu? Algumas Isso que eu famílias ia falar. tiram. Essa pergunta aqui que eu ia botar aqui agora, justamente pegando nesse fio da meada seu aí. Isso que eu É, ia falar aqui agora. Mas já bota a pergunta e você já vai responder. Tem assim, ó, Léo, é, eu sempre tive receio em usar medicação. Usamos a risperidona. Mas é possível tirar? Aí eu quero lhe fazer, em cima dessa pergunta de Saadia, que é uma grande amiga nossa, né? uhum, A seguinte pergunta. As pessoas, às vezes, elas pedem o medicamento, né? uhum, E o médico vai lá, avalia e vê que não é necessário o medicamento, né? sim, Ele vê, não, aqui dá para a gente fazer uma intervenção terapêutica, tal, tal. Mas sim, acontece também sim, o contrário, né? Que o medicamento é importante, o uhum, neuropediatra ou psiquiatra infantil está verificando a necessidade de manter aquele medicamento e a família para evitar o que a gente chama de ficar dependente, uhum, de daqui a pouco esse medicamento não vai fazer mais efeito, vai ter que botar um uhum, mais forte, até o dia que não vai chegar a isso, a família, ela não só, às vezes, não administra o medicamento que o médico prescreve, como ela mexe nesse medicamento. Como assim? Vou dar um exemplo aqui da risperidona. Você tem uhum, liberdade, doutora, para me corrigir a hora que a senhora quiser. Mas vou dar o sei, exemplo da risperidona. A risperidona é um medicamento de uso contínuo. Não é um sim, medicamento de ação rápida. Certo? Então, o sim, menino hoje está mais tranquilo, hoje eu não vou dar. Eu vou pular um aham. horário. Eu vou dar. Me diga quais são os prejuízos, os riscos desse tipo de comportamento. Esse comportamento é bem comum. Eu tenho várias famílias que acham que podem sair mudando a medicação e coloca e tira de acordo com o humor da criança naquele dia, né? Eu aviso que não é assim, que a gente precisa ter uma continuidade da medicação, inclusive em relação aos horários de tomada. Se a criança toma 2 vezes no dia, o ideal é que ela tome sempre nos mesmos horários, tipo 8 da manhã, 20 horas. Porque a medicação ela vai ter um nível no sangue, que ela precisa estar em um nível ideal. Se a gente passa um pouco de tomar, esse nível cai. Se a gente toma com intervalo menor, esse nível fica acima. Então, isso pode realmente desorganizar o próprio metabolismo dessa medicação. Né? Da mesma forma que mudar, tipo, hoje ele está agitado, eu vou dar 2 comprimidos, amanhã ele está tranquilo, eu vou dar só um, ou então eu vou suprimir essa dose. Então isso termina desorganizando. Até porque quando a gente faz um planejamento terapêutico, pensando numa medicação, a gente pensa justamente nessas questões. A gente vai pensar o que a gente chama de meia-vida da medicação. A gente vai pensar quanto tempo essa droga tem de meia-vida para a gente poder ter um tempo adequado para trabalhar em terapia, né?
a gente costuma, por exemplo, a risperidona é uma droga que a gente costuma usar muito à noite. E aí as famílias questionam, ah, mas vai usar só à noite, mas o problema dele não é para dormir, o problema dele é do dia. Eu falo, não, mas é porque à noite ela vai estar começando a fazer efeito para que o pico dela aconteça ao longo do dia. E aí você consiga. Eles não têm esse conhecimento, né, da dinâmica da medicação, e aí a gente vai explicando aos poucos que não pode tirar, não pode colocar. É importante dizer que não é uma medicação igual, por exemplo, dipirona. Eu costumo brincar com a dipirona. Você está com uma dor de cabeça, você toma dipirona, 30, 40 minutos depois você está melhor da dor de cabeça. Que as medicações que a gente utiliza na neuropediatria não são assim, de resposta tão rápida. Inclusive, alguns medicamentos, principalmente os ansiolíticos, eles demoram até 15 dias para a gente ver o efeito. Então, eu já aviso para as mães. Eu falei, ó, as 2 primeiras semanas você vai achar que não está fazendo nada. Você vai começar a ver alguma coisa a partir do 14º dia, 15º dia. Não se preocupe que é assim. Eu acho que esse diálogo, claro, com as famílias ajuda muito na adesão terapêutica. Aliás, eu acho que todo diálogo entre médico e família tem que ser claro, porque isso vai ajudar a adesão à medicação, a adesão à terapia, até a própria coleta de informações, né? Às vezes eu tenho pacientes que chegam e falam assim, mas eu tentei determinada estratégia, eu fiz uma dieta tal, eu fui para um médico tal que prometia uma cura, e a família fica envergonhada às vezes de falar esse tipo de coisa, porque sabe que aquele médico é mais tradicional e que ele não concorda com esse tipo. Então eu acho que quanto mais abertura você tiver entre os seus pacientes, facilita o diálogo e todo mundo ganha, né? Porque é óbvio que eu me sinto realizada quando a família fala, ó, tá ótimo, ele tá super tranquilo, tá indo bem na terapia. Eu tenho os relatórios e eu costumo ter o contato com os profissionais que trabalham comigo, né, que eu divido pacientes. Então a gente tem esse diálogo, ó, fulaninho tá 10 na terapia, a gente tá conseguindo avançar. Então isso também é uma satisfação minha, né? Então tem que ser parceria, a gente não trabalha sem parceria. A pergunta de Saadia, na verdade, eu fiz o comentário, mas a pergunta que ela fez, agora eu vou complementar para você Tá, responder, mas eu vou fazer um comentário também, obviamente, né, certo. que é o seguinte, ela perguntou se é possível retirar. A doutora Uhum. vai responder isso para você, Saadia, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, ela complementa embaixo dizendo assim, engorda, Léo, ele está querendo comer a alma. E aí eu vou lhe dizer até uma experiência pessoal. Meu filho tomou risperidona a partir dos 6 anos de idade, 7 anos mais ou menos, e trocou essa medicação, a médica dele trocou é, esse medicamento quando ele estava com aproximadamente, hoje ele está com 15, com 13 para 14 anos, deve ter um ano mais ou menos que esse medicamento foi trocado. E por que nós trocamos esse medicamento? Justamente porque o médico, quando ele faz a indicação de um medicamento, ele faz a avaliação de vou chamar de custo-benefício, risco-benefício. Uhum. Por exemplo, os médicos sabem, se nós que somos pais sabemos, imagine os médicos, que a Uhum. risperidona ela tem efeitos colaterais como todos os medicamentos. E um efeito colateral que ocorre bastante na risperidona é a questão alimentar, de engordar. Porém, o médico ele vai avaliar, né, doutora? Se Uhum. é melhor ele comer mais, mas do ponto de vista comportamental, ele está organizado, ele não está se autolesionando, ele está do que o contrário. Então, eu queria que você Sim, falasse sobre essa avaliação que vocês fazem, né? Do sim. risco-benefício, do custo-benefício, e a partir de que momento se faz a troca desse medicamento? Como assim, não, agora a partir de quando que a gente tem que começar a pensar em trocar? Sim. Então, normalmente a gente analisa tudo isso antes de pensar em entrar com a medicação. Inclusive, é sabido que a risperidona aumenta o apetite. Eu brinco com as mães, aliás, as mães adoram, né? Porque geralmente as crianças autistas têm uma seletividade alimentar, já tem uma restrição, às vezes o apetite não é tão bom. Então elas falam assim, ah, ele até tá comendo melhor. Então elas acham isso muito interessante, né? Mas existem situações, por exemplo, a criança que já está acima do peso, a criança que já tem uma tendência a ter compulsão, e a gente sabe que algumas desenvolvem compulsão, principalmente por alimentos doces, né, alimentos mais calóricos, e isso vai prejudicar a questão metabólica, a saúde metabólica da criança, então a gente já avisa. E é possível a troca sim. O que impede muitas vezes a troca é que eu trabalho muito com população SUS, em Salvador e fora de Salvador também. Então, infelizmente, as medicações não são acessíveis do ponto de vista financeiro para a maioria das famílias.
São poucas famílias que conseguem arcar com uma medicação, a opção, a risperidona que não engorda, que seria o aripiprazol, que a gente ainda não tem disponibilizado na rede pública. Na rede pública a gente só tem a risperidona. A própria risperidona, às vezes, a gente tem dificuldade de manejar na rede pública porque ela só tem apresentações limitadas. Às vezes eu trabalho aqui no Multicentro em Salvador, às vezes a gente tem solução, às vezes a gente tem comprimido, vai variar, e o pessoal da farmácia diz que não pode passar o comprimido porque dessa vez só chegou lote de solução, então a gente tem que lidar com essas questões todas, né? De estar fazendo essas mudanças. Então, eu aviso para as famílias os efeitos colaterais, quando a gente vê que não tem resposta, né? Uma criança que, mesmo aumentando a dose, ela continua desorganizada, ela continua com dificuldade de estar trabalhando em terapias. Aí, às vezes, é preciso mudar a medicação, às vezes a gente precisa associar a medicação, porque às vezes essa associação também amplifica o efeito da medicação anterior, né? A gente coloca uma outra medicação como se fosse um adicional, porque elas duas juntas vão trabalhar amplificando os efeitos. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo, mas é sempre cada caso, né? Discutido com a família, avaliado os efeitos, a questão financeira, se a família pode arcar ou não. Porque a gente tem que pensar que não é uma medicação como um antibiótico que a gente vai tomar 10 dias e tchau, acabou. A gente vai usar isso a longo prazo. E tratamento de autismo, isso, tratamento que eu falo, é tratamento como um todo. É um tratamento caro, né? Para você sustentar uma terapia de fono, psico e TO, que é o mínimo que a gente preconiza, 1 hora por semana das 3 terapias, isso se você for pagar particular, mais a medicação, não sai por menos de R$ 400 por mês. Então, por mês não, por semana, né? Se a gente for colocar isso por mês, vai dar muito mais do que um salário mínimo. Então, terapia de autismo é uma terapia cara. Então, a gente tem que pensar essas questões econômicas também, né? A gente vive num país com muitas diferenças econômicas, então a gente tem que avaliar. Eu sempre estou procurando, mesmo para os meus pacientes de consultório, que têm uma condição mais elevada, eu sempre estou procurando as opções que são mais acessíveis, né? Dentro dos seus benefícios. Claro, se é uma medicação que ela tem um benefício maior, um preço maior, mas ela vai ter uma resposta melhor, também a gente passa. Isso varia cada caso. Pois é. Acho que respondeu, né? Doutora, responder. A doutora Adriana Matos Hum, botou aqui, temos que fazer malabarismo no SUS, mas a gente é não verdade. desiste. É isso mesmo. E Lang É Lang verdade. botou aqui, seu cuidado com os seus pacientes é algo que não se vê mais em todos os consultórios. Ah, que lindo. Eu vou lhe dizer que é verdade, né? A maior parte ainda não tem essa empatia toda, esse carinho, Uhum. mas eu vou lhe dizer que na Bahia eu enxergo realmente assim a maioria dos profissionais que eu pelo menos conheço, que eu tenho contato, são extremamente vinculados, amorosos. Assim, eu tenho feito aqui lives com pessoas assim com a capacidade técnica altíssima, mas eu sempre percebo assim, eu vou dar exemplo aqui, doutora Rita Lucena, doutora É, Adriana Matos, mas obviamente tem muitos outros que eu fiz aqui, só estou colocando na pessoa delas duas o amor e o carinho pelos pacientes, enfim, doutora Fernanda Bonfim também. Eu percebo isso, e eu fico é, bem feliz com esse tipo de situação. Até a sua história mesmo, que você contou no início, que você começou hum. falando aqui, seu relato aqui de como você entrou no autismo pelo amor. Você começou a dizer, eu me identifiquei, o autismo me, me arrebatou. Isso é verdade. Uma coisa que eu percebo muito aqui na Bahia é que a gente tem um diálogo muito bom com os profissionais, né? Não só os neuropediatras, mas as que eu conheço, tem várias psicólogas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, psicopedagogas. Então, a gente tem um diálogo muito aberto com os outros profissionais que vão estar ali envolvidos. Então, está todo mundo naquela mesma energia de ajudar. Então, várias vezes eu recebo pacientes que foram encaminhados por psicólogo. Ah, eu tô com um menino aqui, eu tô com uma dúvida, eu queria que você desse uma olhada. Eu também, tipo, oh, poxa, essa criança daqui, ela ficaria legal naquele grupo lá que trabalha com tal coisa, mas é um grupo que é de, por exemplo, uma escola, né? Uma clínica escola. Eu falo, essa clínica escola vai ser legal porque tem aquele grupo lá que trabalha. Então eu bato o telefone e falo, fulana, me ajuda aqui. Ou quando a gente, por exemplo, precisa de um exame mais complexo e aí a gente consegue se organizar com o pessoal da genética. Então, eu percebo que existe essa união dos serviços para a gente tentar, né, não deixar essa criança tão solta. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz em trabalhar com neuropediatria em Salvador, que a gente tem essa troca, né? Ontem foi um grande exemplo disso. Nós fizemos Isso. ontem, nós estamos nós temos um grupo aqui de intervenção precoce na Bahia que visa
trazer uma pós, né, uma pós-graduação, está sendo coordenado aqui na Bahia por doutora Daniele Vanderlei, do NIP, né, mas a nossa intenção é um grupo que eu até brinquei ontem, quando eu brinquei não, falei a verdade, quando eu postei nos meus stories ontem, que é um grupo formado por Daniele Vanderlei, por Rita Lucena, por Adriana Uhum. Matos, por Ana Marta Vieira Ponte, por Milena Pondé, enfim, só as estrelas, Uhum. com Marie-Christine Lasnik, lá da França, Uhum. né? E eu tô de gaiato nesse grupo, né? Então eu brinquei e falei uma brincadeira que é verdade, que eu sou o único orelha seca aqui no grupo ali. E ontem nós fizemos um bate-papo, né? Na verdade, um debate, né? E com 100 pessoas, foi um grupo fechado, com pessoas do Brasil, de fora do Brasil. Você estava lá também, doutora Rita Lucena, como as pessoas que fazem parte desse grupo. Uhum. E nós Uhum. víamos ali uma coisa linda, né? De um lado, a gente vê Marie-Christine Lasnik, que é o símbolo maior, né, internacional da psicanálise. Aqui na Bahia, a gente falar de doutora Daniele Vanderlei também, que é uma altíssima Uhum. representante da psicanálise. Mas eu vi lá também profissionais do Denver, por exemplo. A Ana Marta estava lá, né? Todo Sim. mundo ali junto, discutindo, né? Uma forma de trazer capacitação. E isso é bonito demais. Deixa É, com eu. certeza. Pode Vamos lá, falar. vamos para a Ah. pergunta aqui agora. Pergunta na veia. Qual sua opinião sobre o IGF-1? Então, falando terapeuticamente, Também. eu acho que sim, né? Não tem. Eu fiz uma revisão, até para a gente poder conversar aqui na aula, eu fiz uma revisão do que a literatura científica vem colocando. E não é tão. Eles não colocam como terapia indicada pelo risco e pouco benefício, né? Um benefício pouco conhecido. Então, eles não colocam como uma opção terapêutica. Existem várias, se a gente colocar na internet, terapia de autismo, você bem sabe, né, que você acompanha de perto essa realidade, vão surgir desde água sanitária até, né, medicações das mais diversas. E gente que realmente, infelizmente, por ser uma área que a gente ainda tem muito estudo para desenvolver, isso abre espaço para charlatanismo, infelizmente, né? Verdade. Ou estudos, não é nem tanto charlatanismo, mas estudos pouco metodológicos do ponto de vista científico, que a gente possa atribuir realmente o rigor. Nós somos cientistas, então a gente precisa ter essa comprovação científica. Existem variáveis aí que têm que ser estudadas quando a gente pensa em medicações ou novas terapias, porque na maioria das vezes, nossos meninos não fazem só uma terapia, eles fazem várias terapias em conjunto, então fica difícil a gente excluir o que é resposta daquilo, ou se é uma resposta do conjunto, né, que foi colocado, ou se é uma evolução natural, que a gente sabe que isso também acontece no autismo, a evolução natural da criança autista é que ela vá suavizando os sintomas ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa ter esse rigor científico. Uhum. Eu acho que isso você até me perguntou quando a gente conversou um pouquinho sobre no planejamento dessa live, o que é que achava das terapias alternativas, né? A gente coloca justamente alternativas porque elas estão fora daquele padrão convencional que a gente conhece. Eu sou criteriosa, então, mas eu não me coloco contrária se a família tiver o interesse de utilizar em seus filhos. Claro que o que eu acho que vai trazer malefício, eu falo, ó, os riscos são esse e esse, né? Mas eu prefiro que as famílias me coloquem, doutora, eu tenho curiosidade de saber como é que é tal situação, para que eu possa estudar, né, e ter um juízo crítico em relação àquilo, e simplesmente dizer não, não presta porque eu não conheço. Eu acho que para a gente ter um juízo crítico, a gente precisa conhecer, né? Então, é por isso que a gente precisa estar estudando, mas, claro, como eu sou cientista, eu sigo hoje o que a ciência recomenda como é, realmente que seja interessante, que traga baixo risco, nenhum risco para a criança. Dentro do que você falou assim, charlatanismo, depois você Uhum, corrigiu, né? Falou que não, mas tem charlatanismo, sim, né? uhum, E uhum, aí, por exemplo, quando a gente fala do MMS, por exemplo, que foi uhum, matéria nacional no Fantástico. O que é o MMS, para quem não sabe? É, por exemplo, introduzir uma base de praticamente água sanitária, uhum, né? Via uhum, retal, que tira pedaços do intestino da criança.
E aí o que sim. se vende, por exemplo, é que a criança, através desse procedimento, aqueles pedaços que vão saindo ali, seria o autismo saindo do corpo da criança. Uma espécie de extremulsão, não, extremulsão não, quando fala sessão de Limpeza, né? descarrego, sessão de descarrego. Fizeram isso com água sanitária, via retal, botaram o nome Sim, de MMS, botaram um rótulo bonito e venderam por preços absurdos. E aí dizia, olha, tá vendo isso que está saindo aí? É justamente a desintoxicação que está acontecendo. Então, quando isso foi verificado, na verdade eram pedaços do intestino. é um Então, assim, absurdo. às vezes o que a família pede é porque a família está dentro de um desespero tão grande, Uhum, né? Está dentro uhum. de um desespero tão grande para tentar resolver a questão do autismo do seu filho, que ela aceita e se vende por tudo, né? Com certeza. Então, quando pega e um profissional, que é um médico, né? E eu tenho que abrir aspas para isso, certo? Sim, Diz, sim. não, vamos tentar, vá, bote aí, porque isso é bom, isso é muito bom. A pessoa que está ali já fragilizada aceita qualquer coisa. Então, o papel do médico é justamente trazer a realidade da coisa, né? Buscar os estudos com evidência, né? O que pode ter evidência e o que não tem evidência porque não foi estudado, o que é diferente, né? Sim, Bem diferente, né? Por exemplo, qual o risco que eu tenho, né? O risco de trazer uma lesão em uma sessão de psicanálise, por exemplo? Nenhum sim, risco. Muito pelo sim, contrário, existem diversas mostragens clínicas aí que o que é que acontece, né? É excelente, sim. né? Mas, por exemplo, aqui, a Marcinha fez essa pergunta, né? Depois ela fez um complemento, que eu já vou ler a resposta de doutora Rita Lucena para esse Sim. complemento, que foi bem dentro do que você disse. Doutora Rita Lucena colocou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, esse pessoal me acaba botando, bota as perguntas, depois bota as respostas, mas o que a doutora Rita Lucena falou que está em Chunk 3 e que Hum, ainda as amostras são muito pequenas, né? E isso, por isso não tem comprovação. Aqui, ela botou assim: tem estudos em isso, Chunk 3, mas com amostra pequena. As pessoas estão realmente usando sem comprovação científica. E foi isso. basicamente isso o que você disse, né? Uhum. O que você disse, que primeiro precisa se conhecer resultados melhores, né? Para poder fazer uma indicação com mais tranquilidade. Deixa eu fazer uma Isso, e pergunta me preocupa mais leve muito. aqui. Se eu só complementar, assim, uma coisa que me Sim, preocupa fica à muito, vontade. tocando novamente na questão financeira, porque eu já tive famílias que nesse afã de achar a cura, né, da criança, venderam imóveis para pagar Sim, tratamentos fora do Brasil, inclusive, né? De teve que viajar para ir fazer tratamento com renomes, né, da medicina integrativa fora do Brasil, aí fez aquele teste do cabelo lá que descobre até a alma, mas que na prática a gente não percebe grandes variações, né? Grandes sucessos terapêuticos. Então, é preciso pesar, porque a pessoa deixa de investir no que realmente poderia estar sendo investido, que é vamos aumentar as sessões de terapia ocupacional, vamos colocar essa criança para fazer integração sensorial, ou no ABA, ou no Denver, ou em qualquer outra coisa, para estar investido numa coisa que a gente não tem comprovação, e às vezes, infelizmente, é jogar dinheiro fora, né? gente, antes de a doutora Emanuele responder essa pergunta, eu vou só vou convidar vocês para um raciocínio. Vocês têm que pensar assim, ó, países do mundo inteiro investem bilhões, bilhões, trilhões de dólares em pesquisa, certo? E ainda não se chegou num fármaco, certo? Num medicamento, né? Que a indústria farmacêutica investe bilhões para poder se chegar. Porque imagine uma indústria que descobriu um medicamento que reverta o autismo, ela vai Uhum. ficar bilionária, Bilionária. trilionária, hexajonária, Uhum. nem sei dizer isso, essa potência, pelo seguinte, porque a Uhum. ONU em 2010, declarou que tinham mais de 70 milhões de pessoas com autismo ao redor do mundo. Então, vocês imaginam quanto a indústria farmacêutica, quantos laboratórios investem para tentar descobrir, né, um fármaco que possa reverter, tentar primeiro descobrir as causas do autismo de forma Uhum. taxativa. Aí vem uma pessoa, bate em sua porta e diz assim: olha, esse daqui você vai botar no reto do seu filho e vai desfazer o autismo. Então, a coerência é pensar assim: olha, vamos parar para pensar direitinho, porque se fosse tão fácil assim, não ia ser um chá, não ia ser um medicamento qualquer, não ia ser o que ia resolver, né? Isso. E pense na questão sensorial também, né? É você colocar a medicação via retal em criança, você que é pai, uma criança neurotípica já é difícil.
Imagine uma criança com alterações sensoriais e que tem dificuldade com o toque, da aceitação do toque, de você ser invadida nesse ponto de ter uma substância colocada no reto. Então, é um trauma aí que vai precisar ser trabalhado depois com o Daniele, com o pessoal da psicologia, né? Eu tenho um monte de pergunta aqui sobre canabidiol e daqui a pouco eu vou botar, mas eu quero perguntar primeiro sobre o ômega 3. Como é que ele melhora, por que que os neuropediatras indicam o ômega 3, né, e qual é o efeito que se espera dele? Então, hoje em dia a gente já sabe que o cérebro ao nascimento ele está em processo de desenvolvimento. Justamente a gente está no processo de mielinização, que é a gente completar a formação dos neurônios, né? E já se sabe que o autismo ele é um transtorno de conectividade cerebral, então ele tem relação com a mielinização. O ômega, hoje em dia, ele é recomendado dentro daquele conceito dos 1000 dias, né, pela pediatria e pelo pessoal da nutrição, que seria desde o início da gravidez até o segundo ano de vida, se a gente for somar isso, vai dar 1000 dias, como um importante instrumento para ajudar a mielinização, não só de crianças autistas, mas de qualquer criança que está nessa fase do desenvolvimento. Na literatura científica que a gente vem pesquisando, eles colocam como baixo risco e potencialmente benéfico. Então, ainda precisa de estudos mais elaborados, mas já se viu que o risco que ele traz é muito pequeno e que existe um possível benefício dessa mielinização ocorrer de uma forma mais digna, de uma forma mais exata e adequada para favorecer o desenvolvimento, né? Eu tenho esse hábito de prescrever, costumo, e poucos efeitos colaterais. Não tenho famílias que reclamam da utilização do ômega. Agora, claro, não é só o ômega, né? É o ômega mais a fono, a PO, vamos colocar na terapia, vamos sentar para brincar com essa criança, vamos retirar as telas, tudo isso tem que estar envolvido, né? Não é só dar o ômega lá, que se fosse assim, todo mundo, eu não sei você, mas eu cresci tomando biotônico Fontoura e emulsão Scott. Mas né? eu nunca precisei, não, viu? Até hoje, se tem uma coisa que eu não preciso é disso. Eu tomei muita emulsão Scott e emulsão Scott é ômega, né? É o ômega que as nossas mães e nossas avós usavam para dar pra gente. Então, se fosse assim, hoje a gente não teria esse número de autistas que a gente tem, que só faz crescer, né? Porque a gente veio de uma geração que tomou muito. Biotônico Fontoura. Mas eu nunca precisei disso, não, rapaz. Eu precisava era de. Se fosse tomar alguma coisa, seria inibidor de apetite. Lang Lang fez uma pergunta interessante aqui, porque dentro desse mercado comercial aí, a gente vê diversos nomes aí, né? Omega Speak, não sei o que, vários nomes, que dentro disso, né? Muitas vezes a gente está pagando pela marca, né? E às vezes a família se desdobra, manda buscar de fora. Me diga aí sobre isso. Ômega 3, dá para ser o ômega 3 que vende aqui, ou o formulado, tem que ser esse ômega 3 caro, de lá de fora? Me conte aí. Então, isso é uma coisa que a gente vem vendo na literatura, que existe realmente uma quantidade ideal de DHA e EPA, que são os componentes do ômega, para os casos de autismo, né? E aí tem uma quantidade entre 1 e 1,5 gramas, que são os ideais. Não pode ser qualquer ômega, e a gente sabe que o ômega também tem um gosto, porque é óleo de peixe, então tem um gosto ruim, né? Nem sempre a criança ela consegue deglutir cápsula, que geralmente eles são cápsula, então às vezes ela tem que ser por líquida, e o líquido, o gosto tem que ser um gosto razoável, né? Mesmo esses de fora que tem um saborzinho tutti-frutti, sabor de abacaxi, tem aquele gosto residual e as crianças, principalmente os autistas que têm as questões sensoriais, percebem esse gosto, ainda que camuflado lá com leite condensado, mas ele vai conseguir perceber que tem alguma coisa ali diferente. Então, tem realmente. Na falta de qualquer ômega, a gente tende às opções nacionais, que, assim, não são o que a literatura recomenda, mas é melhor do que nada, né? Então, eu dou essas opções, eu sempre coloco, graças a Deus, a gente vive um momento hoje de conseguir comprar coisas fora do nosso ambiente físico, né? Pela internet a gente consegue importar, até trazer de fora para o Brasil, ou mesmo dentro do Brasil a gente já tem como trazer isso de forma mais fácil do que há 20 anos atrás. Mas ainda aquelas famílias que não têm condição de importar ou de trazer por outras importadoras ou comprar de fora do estado, tem as opções nacionais que a gente consegue comprar na farmácia, que dá para a gente ir ajustando. E dá para manipular? Né? Dá para manipular também.
Dá para Sai mais manipular barato também. manipular do que trazer esse Tá, de isso é fora? mais barato. Agora, sempre que eu vou optar, isso não só para ômega, mas sempre que eu vou optar para qualquer coisa manipulada, eu recomendo as farmácias de manipulação que são mais reconhecidas, né? Aquelas de grande rede, porque tem farmácias de manipulação e farmácias de manipulação. Que E o manipulam. controle, e o controle da farmácia de manipulação não é o mesmo de um remédio que a gente compra na farmácia, que passou por todos os estudos, né? Toda a regulamentação da Anvisa, né, nessa questão. Então tem que ter cuidado. Já tá me dando agonia que eu tô vendo aqui que a gente já tá com 47 minutos de live, ou Já, seja, pois é. misericórdia. Deixa eu pedir licença para você aqui, que Ah, eu preciso dizer dar um recadinho aqui, que é o seguinte: tá. nós criamos o nosso canal do YouTube, né? O objetivo é fortalecer justamente essa rede de informações e as lives, porque as lives agora vão ser bem melhores, né? Porque imagine, eu vou poder juntar todos esses fenômenos que passaram aqui na mesma live. Eu posso fazer uma live com 3 pessoas, com 4 pessoas no canal do YouTube. Então eu preciso que vocês se inscrevam no canal do YouTube, né? O link está na bio aqui do canal. E a novidade que eu quero passar é a seguinte: as lives de terça e quinta-feiras, elas vão ocorrer já no canal do YouTube. Então a próxima live, terça-feira agora, 19 horas, o nosso horário de terças e quintas vai ser às 19 horas. Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma live na terça-feira com uma fono e uma TO, que vão ser Naama, do SEAD, e Maíra, do NIP. Na quinta-feira, vamos ter também uma live com uma fono e uma TO. Novamente, eu vou repetir os profissionais, né, porque eu vou tratar de temas diferentes nas duas lives. E vai ser com Ana Marta Vieira Ponte e com Laura Giotto, né, na quinta-feira. Então, eu quero pedir muito a vocês que vocês continuem seguindo aqui a página Real Autismo, né? E se inscrevam no canal do YouTube, porque é muito importante. Não só se inscrevam, como ative os sinos de notificação para que vocês possam acompanhar não só essa live, como os outros conteúdos que estão lá. As lives anteriores, muitas delas estão já no canal do YouTube. Então chega lá no link na bio e clica no link. Tem também no destaque dos stories e nós vamos poder fazer esses encontros maravilhosos. Para encerrar aqui minha sessão de recados, tem uma, eu coloquei nos meus stories hoje um pedido do pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana, da nossa querida UFES. Eles estão fazendo uma pesquisa super importante e nós precisamos que as pessoas que moram com pessoas atípicas, pode ser autista, pode ser que tem uma paralisia cerebral, pode ser microcefalia, que respondam a essa pergunta. É sobre a pandemia. É rapidinho, eu botei um vídeo lá e um link, um arraste para cima, certo? Para que vocês possam responder, porque é muito importante. É daí, dessas pesquisas científicas, que saem dados para que os profissionais possam trabalhar e possam aperfeiçoar o tratamento dos nossos filhos e das outras gerações que estão vindo por aí. Valeu? Então, deixa eu botar mais uma pergunta aqui para a doutora Emanuele. Deixa eu só Né? fazer uma observação aqui, que eu fui da Claro. UFES, então tudo que envolve a UFES, eu sou cria de lá, muito me orgulha aquela universidade e também sou professora de universidade no interior, então essa questão da gente estar levando formação de qualidade no interior é muito importante, né? Então, parabéns ao UFES e parabéns também pelas mudanças, eu já me inscrevi no canal, já vi as mudanças. Eu acho que cada dia mais a gente está conseguindo excelência na questão do autismo aqui em Salvador e na Bahia toda, né? Valeu. E depois que terminar essa live sua aqui, em alguns minutos a gente já disponibiliza ela no canal do YouTube também. Então a live do doutora Emanuele vai ficar lá no canal do YouTube, né? E vocês vão poder acompanhar. Tem uma pergunta aqui que, se você responder, é você respondendo ela, agora tem que responder certo. Eu vou depositar Ah, um meu milhão Deus. de dólares em sua conta. Ai, Veja aí, meu responda Deus. aí. Qual é a melhor medicação no autismo? Amor. Pronto. Pronto. Respondeu. Respondeu. 1 milhão, deixa o São João passar que eu pego aqui e deposito. A melhor medicação do autismo é amor. O resto a Essa, gente vai adequando. Não essa tem não melhor tem como medicação. responder. Não tem melhor medicação porque não é fórmula de bolo, não é o autista A não é igual ao autista B, que não é igual ao autista C. Então não tem melhor medicação. Existem as medicações para determinadas situações, né? Então, mas medicação não tem. No dia que tiver, eu acho que esse daí vão ficar bilionários, né? No dia que eles Pois é. tiverem.
Só para dizer uma coisa a vocês aqui, ó, meu filho tomava risperidona, como eu falei para vocês, e precisou trocar o Uhum, medicamento. Tinham duas opções de trocar o medicamento. uhum, E a médica escolheu uma delas, que eu não vou dizer o nome aqui porque eu uhum, não gosto, né? Para daqui a pouco as pessoas não acharem, se o filho de Leonardo toma é porque é melhor. Mas não é isso, porque muda. uhum. E aí meu filho a médica escolheu mudar o medicamento do meu filho para um medicamento que eu sabia que tinha uma criança que eu já conhecia, que era a mesma faixa etária dele, aquela coisa toda, que trocou para esse medicamento também no menino. Uhum. E eu fiquei, quando a médica disse, eu vou trocar para esse aqui, eu disse, tem certeza, doutora? Eu tenho. Sabe por quê? Porque esse menino, quando trocou o medicamento, só para você ter uma ideia de como não deu certo a troca com ele, ele arrancou a porta do medicamento com a mão. Só para você ter uma Uhum. ideia. Ele arrancou com a mão a porta do medicamento. E aí eu fiquei com aquele medo. Eu falei, vamos ver, porque trocar medicamento a gente sabe que não é fácil, é super difícil, Sim, né? sim, E aí foi trocando, foi desmamando o primeiro, entrando no segundo, e aquela questão toda, e graças a Deus, a reação do meu filho foi totalmente diferente. Melhorou a questão da sim, compulsão alimentar que ele estava, né? É um medicamento mais caro, como você bem disse, melhorou a questão da compulsão alimentar sim. e ele super se adaptou. Né? Então você vê que não é diferente. Cada um, por isso que eu falo assim, gente, não dá para automedicar, não dá para mexer, tem que confiar no médico e saber. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui antes de passar para o tema do Da canabidiol. cannabis, né? Que eu já vi que teve várias perguntas aí. Tem um monte aqui. Inclusive, eu quero que alguém bote aqui também a pergunta aqui agora, uma pergunta bem bacana sobre canabidiol, que a partir dessa pergunta ela vai responder diversas outras. É, pronto. Deixa eu ver essa daqui. Vou botar essa daqui. Se uma criança com autismo grave não responde ao medicamento como risperidona, por exemplo, vale a pena continuar com o medicamento? O que é que deve ser feito? Qual o procedimento que deve ser adotado? Bom, então é isso. A gente não vale a pena continuar se não está dando a resposta adequada, né? A gente não vai dar murro em ponta de faca, né? Seria o popular, porque todo medicamento é uma droga, né? É uma droga. Toda medicação é droga. Como droga, ela vai trazer benefícios e tem efeitos colaterais. Então, se ela só está trazendo os efeitos colaterais, sem trazer os benefícios, não tem porque a gente continuar usando. Então, é o momento da gente pensar em trocar a medicação ou avaliar por que essa medicação não está dando a resposta, se a dose está adequada, se existe uma adesão terapêutica, né? Como a gente falou logo lá no início da live, se existia mesmo, se a família ela entende a necessidade de manter a regularidade, de confiar no médico, manter aquelas doses que foram prescritas. Então, tem tudo isso que precisa ser avaliado. Se avaliando isso tudo, a medicação realmente não faz efeito, não, vale a pena a gente trocar e tentar substituir por outra medicação disponível. Infelizmente, a gente não tem um arsenal de medicações muito grande na pediatria, né? Diferente da psiquiatria de adulto, que a gente tem aí um arsenal enorme, cada dia saem mais medicações diferentes. Na pediatria, a gente não tem tantos estudos que a gente possa estar utilizando, então às vezes a gente já faz uma extrapolação, mas tem um certo limite, né? Mas é possível trocar sim, né? E é possível estar intoxicado sim, é possível, porque cada organismo é um, né? Às vezes ocorrem alergias, às vezes ocorrem reações adversas graves, então é possível estar intoxicado sim. Isso é avaliar cada caso. Por isso que os pacientes que usam medicação, eles não somem do consultório, eles não vão a cada uma vez por ano. A gente tem uma regularidade de 3 meses, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e sempre a gente está em contato com as famílias para ver como é que tá, né? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe pedir uma coisa. Diga. Tem a pergunta do Do canabidiol que eu quero que você canabidiol. responda. E vai ter Uhum. pergunta também, uma pergunta que eu acho sobre melatonina, né? Que tem aqui Sim. que eu acho importante. Como já só faltam 3 minutos para terminar a Não, meu live, Deus. a gente pode encerrar essa daqui, começar outra, só para você falar sobre esses dois temas e fazer seus agradecimentos Tranquilo, finais com tranquilidade. Eu tranquilo. vou, antes de vocês saírem aí, respondam aí de que cidade vocês estão falando, comentem aí a cidade e o estado, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso também e eu acho bem interessante. Por favor, respondam aí de que cidade e estado vocês estão falando, que eu vou já falando uma coisa assim. Eu vou encerrar essa live, certo? E aí, vocês vão me dar por volta de 2 minutos, mais ou menos, que é o tempo que eu preciso para poder salvar esse vídeo, né? Para depois Uhum. iniciar outra live. Aí estou vendo aqui, ó, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Salvador,
Vamos botando aí, Valença, Bahia, Lauro de Freitas, Salvador, São Paulo, capital, Feira de Santana, deixa eu ver mais, Salvador, Salvador. Caetité, Bahia, Catu, pronto. Bom, o povo tá botando aqui, Olha, tem Orlando, gente da Flórida, Flórida. Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, Feira City, Feira City. Luanda, Angola, Porto Seguro. Meu amigo Demétrio, aqui, vereador de Salvador, está aqui também. Uhum. Paraíba, Belém do Pará. Enfim, gente de tudo quanto é canto. Pessoal, eu vou encerrar essa live aqui 2 minutos. Nós vamos voltar com as perguntas sobre canabidiol, sobre melatonina e as considerações finais de doutora Emanuele. Vocês vão esperar só 2 minutinhos. Ó, Recife, danado. O povo tá assistindo mesmo. Embaçaí, vamos lá. Vamos lá, deixa eu botar já a primeira pergunta aqui. Né? O pessoal está voltando ainda aí, mas como já tem 30 e poucas pessoas aí, já dá para a gente voltar. Meu filho estava tomando melatonina no começo, deu certo. Depois não funcionou. Aí eu queria que você falasse, né, sobre o uso de melatonina, né? Quando é que é indicado? A doutora Fernanda Dubu falou aqui sobre a melatonina, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a melatonina. Pronto, falo assim. A melatonina, ela é um hormônio que a gente produz, né? Um hormônio que regula o sono e ele é produzido por todo mundo. Isso a gente produz naturalmente, não precisa ser comprado com hormônio. Claro que existem situações que a gente dá esse hormônio sintético para facilitar a indução do sono. Então, ele é interessante a gente utilizar quando a criança tem dificuldade de entrar naquele período de sono, né? Do período do adormecer. Eu percebo que tem muita criança que chega no consultório com queixa de transtorno de sono que não tem relação com essa questão do entrar no sono, mas com sono agitado. Às vezes tem o que a gente chama de parassonias, que são alterações do próprio sono, síndrome de pernas inquietas. Às vezes o transtorno do sono pode ser uma questão orgânica, por exemplo, respiração bucal, então isso tem que ser avaliado. Então, não é a melatonina, ela não vai ser a medicação única para todos os transtornos do sono. Então, tem que se avaliar qual é o tipo de problema que essa criança apresenta e se a indicação vale a pena. Às vezes ela pode ter funcionado no início porque justamente ela diminui aquele tempo de latência entre iniciar o sono e aprofundar o sono. Mas se a criança não faz a rotina de sono, por exemplo, de ter aquela rotina que a gente costuma falar para as crianças que têm transtorno de sono, que as famílias precisam estabelecer rotinas de sono, rituais de sono, né? Se ela não faz isso, provavelmente ela não vai dar conta sozinha do transtorno de sono. Ou se não são investigadas outras questões, como exemplo a respiração bucal. Né? Se tem um fator ali orgânico, a criança tem um adenoide grande que dificulta a respiração nasal dela e ela dorme respirando pela boca, isso faz com que ela tenha um sono agitado, que ela tenha vários microdespertares noturnos, então a melatonina não vai estar interferindo nesse sentido. Então tem que ser avaliado, muitas vezes eu encaminho o paciente, aliás, quase sempre eu encaminho o paciente tanto para o oftalmo, no caso dos transtornos do desenvolvimento, quanto para o otorrino, né, para ver também questões auditivas. Mesmo que as famílias digam, não, mas ele ouve, mas às vezes a gente pode ter perdas de pouca monta, né, no geral, mas que vão atrapalhar o desenvolvimento da fala. Ainda que sejam perdas pequenas, elas ao longo prazo podem estar atrapalhando o desenvolvimento da fala. Então eu sempre faço toda essa investigação com o otorrino e eles já aproveitam e olham a questão da respiração bucal, né? A gente sabe que uma criança que dorme mal, ela vai ter dificuldade de aprendizado, ela vai ter dificuldade de se manter ativa e presente nas terapias ao longo do dia. Ela não vai conseguir assimilar as coisas na escola. Vai ser uma criança mais agitada, então às vezes a gente tem um super diagnóstico aí de TDAH, quando na verdade é uma criança que não dorme bem, e essa agitação é fruto da questão do sono, né? Então tudo isso tem que ser avaliado, né?
Acho que foi, né? Porque que a melatonina nem sempre é a solução. Igual essa área bota aqui. Sobre melatonina, vejo muitas mães Muitas pedindo mães. e se automedicando. Deixa eu lhe fazer uma É. pergunta sobre a melatonina. A melatonina, ela é produzida, né, pelo nosso organismo. Isso. Mas essa melatonina sintética, né, que é comercializada, salvo engano, no Brasil não é liberado melatonina, não é? É liberado não. Não, já foi liberado. Salvo Já, engano, né? acho que a partir de 2015 foi liberado. A gente consegue mandar formular, farmácias de manipulação, a gente consegue Mas formular. vende em farmácia? O farmácia normal, não Ah, que eu tenha conhecimento, mas também não. hoje é mais fácil de ser comprado do que o que a gente tinha até 2015, que foi quando foi liberado, né, Tá. o uso no Mas Brasil. a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: Hum. nosso organismo produz melatonina, né? Sim, Se a criança, ou adolescente, ou adulto, enfim, ela tiver uma dificuldade ou produzir menos ou não produzir, sei lá, as pessoas usam a melatonina sintética, né? Com indicação isso, médica, tal, vai lá isso, e faz o uso. isso. A pergunta que eu quero te fazer é: quem toma melatonina em excesso, né, por muito tempo, por conta própria, é, pode ficar com o organismo preguiçoso e se tornar Não, dependente? Não, né? não, Tá, não. Não. entendi. Então, Isso daí, o que você fala assim, tomar a melatonina sintética não vai inibir o corpo de produzir a sua própria melatonina. certo, Não, a entendi. gente não tem esse bloqueio de eixo, como a gente chama, né? Hormonal, não. A gente sabe hoje em dia que existem fatores que bloqueiam a produção da melatonina endógena, que é a melatonina que a gente produz. E uma das coisas principais que a gente tem para bloqueio de liberação de melatonina é o uso das telas. Já é comprovado que a luz que as telas, e quando eu falo telas, eu falo celular, televisão, tablet, Uhum. computador, todas essas telas, elas emitem uma luz azul que diminui a produção da melatonina. Isso é fácil da gente ver, porque a melatonina ela é produzida quando a gente não tem luz. Sabe pintinho? Eu não sei se você já criou pintinho, mas quando eu era criança eu criava pintinho e eu tinha mania de apagar a luz, né? Fechar o local que o pintinho estava Sim, e imediatamente ele dorme. Porque isso é fácil de ver no pintinho. O ser humano é assim também. Então, quanto menos luz a gente tiver no ambiente, a gente vai estar estimulando mais a produção de melatonina. E essa luz do celular, ela diminui a produção de melatonina. Então, por isso que a gente indica que deve ser feito um jejum dessas telas um período antes da hora que você planeja dormir. Quanto mais cedo a criança, quanto menor a criança, mais tempo tem que ser esse jejum. Então, em crianças de 2 anos, de 1 ano, 2 anos, pelo menos 2 horas antes da hora de dormir, a gente já pede que se desliguem todas as telas, né? Além disso, tem outras questões também que a gente pode ajudar, a questão da temperatura ambiental, dos banhos, né? Banho morno, alimentos mais aquecidos. Isso pode favorecer também a higiene do sono e essa rotina de sono. Né? você falou do pintinho aí, minha esposa, que é médica Hum, veterinária, está lhe dizendo que é uma estratégia muito usada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. hum. Essa zoada são fogos, né? De artifício? É, A gente vai falar sobre isso, inclusive na é, live aí com a Fono e com a TO, nessa live conjunta que nós vamos fazer é. quinta-feira, terça e quinta-feira, agora vão ter duas lives, vamos falar bastante sobre essa questão aí também. Aí E Priscila está hoje é dizendo véspera aqui, de São Pedro, né? Então tem fogos por conta disso. É 28 para 29, véspera de São Pedro. Então, mesmo a gente estando em quarentena e a gente pedindo, né? Eu acho que você colocou, eu coloquei na minha rede social o pedido de não tocar fogos por conta das questões sensoriais das crianças com autismo, mas ainda assim, e infelizmente. nesse momento de quarentena nós ainda temos uma outra questão, que é a questão respiratória, né? Sim, Da fumaça. Então, as pessoas que têm problema respiratório podem podem desencadear piorar crise, mais asma, ainda. ter que procurar um sistema médico de emergência e se infectar com Covid. Enfim, Sim, as pessoas precisam ter mais amor, mais empatia. Mas, enfim, verdade. deixa eu continuar aqui, que Priscila botou aqui, estratégia muito usada em granjas para aumentar a conversão alimentar, né? E Isso. Priscila, além de médica veterinária, como é, Priscila? Me diga aí, você é zootecnista também, a formação Hum. técnica dela. Então, por isso que ela consegue me domesticar direitinho, tá tudo certo aqui em casa. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da melatonina e do sono, porque nós temos uma live com uma especialista que está lá publicando, vou fazer propaganda de novo, vou pedir Que desculpa, foi excelente. tá lá Vale publicada no, rever e rever.
pois é, está publicada no canal do YouTube, nosso canal do YouTube, né? Vocês vão na bio aí ou nos destaques. Eu, inclusive, quando terminar essa live aqui, eu vou postar vários stories com o arraste para cima de cada uma dessas lives. Pelo menos de algumas, vou fazer isso hoje para poder facilitar. Aí, quando vocês entrarem no canal, vocês vão lá, se inscrevem e ativam o sino de notificações. E aí você tem uma live lá que foi sobre distúrbio do sono, né, que foi com a doutora Fernanda Dubu, que é neuropediatra e especialista também em distúrbio do sono, né? Deixa eu ver aqui, se eu já boto aqui logo. As perguntas sobre canabidiol sumiram aqui, porque as pessoas que tinham mandado na anterior. Então mandem aí, deixa eu botar mais uma pergunta aqui, antes disso. Mandem aí perguntas sobre canabidiol para botar na tela para ficar melhor. Tem uma filha de 2 anos e 4 meses e o médico receitou o Speak Smooth, né? Porque você falou um pouco, né, antes, mas... ele é um ômega também, com a quantidade que a gente recomenda como ideal de DHA e EPA. O ruim do Speak é que ele não é produzido, então tem que ser importado. Geralmente eu indico às famílias alguma importadora, geralmente são empresas de São Paulo que trazem. Tem que se ter cuidado, porque eu já vi o Speak vendido no Mercado Livre e a gente não sabe a procedência desse Speak realmente, se ele é um produto íntegro ou se foi manipulado e isso aí, porque o preço é um preço um pouco mais salgado, né? Então, o ideal é você importar realmente com empresas conhecidas de renome para não ter o problema. Mas é um ômega que seria um ômega indicado para crianças, ele tem um sabor mais aceitável, né, do ponto de vista para criança, tem um sabor de tutti-frutti, salvo engano. E como a gente tem outros ômegas, eu gosto muito dos ômegas nacionais, que a gente consegue, tem marcas nacionais que são interessantes, com preços mais acessíveis e com uma resposta boa também. Bacana. Eu vou fazer em breve aí, eu vi que entrou aqui minha amiga Berenice Piana, que é a coautora da Lei 12764 de 2012, que leva o nome dela, Lei Berenice Piana, que é que instituiu o direito das pessoas com autismo, né, equiparando a pessoas com deficiência. E ela me convidou para uma live, porque eu sou conselheira estadual da Reunida, né, grupo que ela é conselheira de honra. Ela me convidou para uma live, nós fizemos, e eu vou convidar o Berenice para uma live que nós vamos fazer em breve aqui. E aí vocês vão aprender, vocês vão ficar assim... se vocês acham que eu sou militante, quando vocês conhecerem a história de Berenice Piana, e eu vou fazer uma live conjunta com ela, vou ver se eu consigo fazer uma live, ela e Fátima de Quant, as duas, né, que são dois ícones aí, internacionais sobre o autismo, e vamos combinar essa live, viu, minha amiga Berenice? Deixa eu botar aqui uma pergunta. Eu queria, ainda não botaram aqui, mas deixa eu lhe perguntar. Botaram aqui no texto: o uso do CBD é indicado e se ele causa dependência no autista. Vamos falar aí sobre canabidiol. Qual é a sua experiência? O que é que você acha? Você indica, não indica? Os prós, os contras? Só para especificar que assim, o canabidiol, por exemplo, a cannabis, que é o extrato, né, da folha da maconha, ela não é utilizada in natura no tratamento. A gente tem porções da folha da cannabis, que tem o CBD, que é o canabidiol, e tem o THC, e tem uma outra parte também. O CBD é a parte justamente que não causa o efeito de dependência e aqueles efeitos psicodélicos da planta. O THC causa. Então, existem óleos de canabidiol, de CBD, e tem óleos de THC que, às vezes, em algumas situações, a gente precisa utilizar. O uso do canabidiol ele foi recentemente liberado no Brasil com algumas patologias específicas, por exemplo, epilepsias de difícil controle, já se tem utilizado em doenças dos movimentos, doenças do neurônio motor, esquizofrenia, a gente já tem utilizado, Alzheimer já tem utilizado. No autismo, os estudos ainda estão em processo de andamento, a gente ainda não tem evidências tão claras, porque a gente sabe que a gente tem organicamente receptores endocannabinoides, que são receptores de THC, né, e de CBD,
e que tem uma relação com a questão do ópio, que é a via de dor da gente. Então, os estudos indicam que diminuiria a questão sensorial, né, a dor do autista, e isso poderia diminuir, por exemplo, a agitação, a inquietude e a própria agressividade e as alterações sensoriais. Mas a gente ainda requer estudos específicos com a população de autistas que a gente ainda está em desenvolvimento. Então, seria o uso no autismo, ele é um uso que carece de evidência científica ainda, seria um uso experimental. A gente já tem bem isso comprovado em pacientes com epilepsia, principalmente na pediatria, com epilepsia de difícil controle. Eu tenho pacientes que utilizam, mas por conta da epilepsia, não especificamente para o tratamento de autismo. Eu não tenho essa experiência, pode ser que as colegas tenham em pacientes sem comorbidades e que utilizem para a questão do autismo. Eu tenho pacientes autistas com epilepsia de difícil controle que a gente observa, por conta até da própria diminuição das crises epiléticas, uma melhora dos sintomas autísticos. Mas não que seja o CBD ou o THC o responsável pela melhora dos sintomas sem ter outra comorbidade associada. Entendi. Deixa eu ver aqui uma pergunta que eu achei aqui. Não é o tema da nossa live, mas eu acho interessante colocar assim, quais são os critérios para se fechar o diagnóstico de autismo. A gente teve as lives aí de diagnóstico, a doutora Rita, a Luciana falou bastante do diagnóstico, né? A gente tem, Raquel também falou um pouco do diagnóstico, até citou o DSM. A gente tem critérios tanto no DSM, que é o Manual de Distúrbios Psiquiátricos, quanto o CID-10, que a gente vai ter a partir do ano que vem já o CID-11 também sendo utilizado, e a gente tem critérios estabelecidos. O diagnóstico de autismo ele é clínico, acho que isso é importantíssimo a gente estar frisando. Como a maioria dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente não tem nenhum exame, seja laboratorial, seja genético, seja de imagem, nada que a gente possa utilizar e que vá determinar o diagnóstico, né? Os exames eles são complementares e servem para a gente descartar outras patologias ou perceber outras patologias que vão estar concomitantes ao autismo, né? Mas elas não vão dar o diagnóstico de autismo. E ele é um diagnóstico que é difícil de ser dado em algumas situações, principalmente nos casos mais leves, por conta da necessidade de uma observação mais atenta à rotina, né? Eu costumo dizer que não são 50 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas de estar num ambiente controlado, diferente do ambiente que a criança já conhece, porque ela vai estar na minha sala, ainda que seja uma sala adequada, com brinquedos, em que eu deixo a criança livre, mas a gente precisa ver essa criança em todos os ambientes, porque às vezes um determinado comportamento não vai se apresentar para mim, mas vai se apresentar na escola, quando tiver uma demanda social maior, ou vai se apresentar em casa. Então, isso vai variar. Então, é um diagnóstico que requer uma equipe, né? Não é um diagnóstico, eu costumo usufruir do ponto de vista de todos os profissionais, dos professores e da família, né, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Mas sempre o que eu friso é que mais importante do que um CID é a gente perceber a necessidade da intervenção. Então, assim, acendeu a luz amarela, o que está indo contra o que eu esperava dessa criança naquele momento? É isso? É o atraso de fala? É uma alteração motora? É uma alteração sensorial? Vamos abordar isso. Se lá na frente a gente fechar que é autismo, pronto, fechamos que é autismo. Se lá na frente a gente fechar que era ausência de estimulação, ou se era alguma outra questão, pronto, graças a Deus. Mas o que a gente não pode deixar passar é a fase da plasticidade neuronal, que é esse estímulo tão precoce que é capaz de mudar cursos. Né? Ontem a gente viu na live da doutora Lasnik que é possível mudar cursos com estimulação precoce. É por isso que a gente defende tanto essa questão da percepção dos sinais precoces de autismo para intervenção. Né? Perfeito. Vamos encaminhando aqui já para o final da nossa live. Gostei muito, parabéns, uma live super esclarecedora, né? Você certamente, se aceitar, obviamente, o convite, vai fazer parte dessas lives do YouTube, que vão ser com no mínimo 2 pessoas, né? Mas a gente pode fazer ótimo, 3, eu vou adorar. 4. E aí eu vou já estou aceitando aqui, ó, publicamente. Eu vou tentar fazer lives com, por exemplo, uma neuro e um profissional da intervenção terapêutica, porque eu acho que é muito bacana essa simbiose e essa conexão que vocês têm aqui, especialmente aqui na Bahia.
né? E já que a Bahia está dando exemplo aí no cenário político aí, com a conexão, né, mesmo totalmente antagônica, falando aí do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa, que um é direita, outro esquerda, né? Eles estão dando exemplo para o Brasil aí Com certeza. nessa questão da pandemia, eles estão juntos aí, estão, enfim, fazendo um super trabalho. Aqui em Salvador, nós vamos dar exemplo para o Brasil inteiro de integração entre profissionais terapeutas e os médicos, né? Que isso aqui é muito bonito de acontecer. Então eu vou, com certeza você vai participar. Já falei, terça-feira tem a primeira live conjunta, né? Vai ser com Naama do SEAD e com Maíra do NIP, né? Na quinta-feira vai ter uma outra live com Ana Marta Vieira Ponte, terapeuta ocupacional, e com Laura Giotto, né? Então, inclusive a Ana Marta acabou de entrar aqui que eu vi, né? Eu vi também. Agora as lives de terça e quinta serão às 19 horas, então, por favor, quem não está inscrito no canal, eu estou repetindo toda hora isso aqui, gente, porque as pessoas esquecem mesmo, né? Se inscreva, o link tá na bio e nos destaques dos stories, e eu vou agora, quando terminar aqui, já publicar aqui diversas lives que ocorreram com os links do Arraste para Cima. E as lives do Insta, a doutora Rita Lucena está perguntando aqui, não vão deixar de existir, elas continuarão existindo. As de domingo vão continuar no Insta por enquanto, né? Então continuem acompanhando aqui o Insta também, porque as informações na rede social elas são mais dinâmicas, né? Então elas acontecem, depois elas vão para o canal do YouTube. Então essa live que terminou aqui agora, tanto a primeira parte quanto a segunda, vai ficar lá no canal do YouTube também, então acompanhe, que vocês vão ver lives lá muito boas. Doutora Raquel Sumani, quero mandar um beijo para você, sua live foi maravilhosa, vai voltar aqui. Doutora Renata, também já combinei com ela, nós vamos fazer uma live aqui também. Enfim, só gente bacana aqui, mandar um abraço para todo mundo antes de passar a palavra para você, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Marlene, para Marlete, que é professora lá em Catu, né? Joga duro, né? Ana Marta, doutora Rita Lucena, sempre aqui, Thaís, Maíra, Lang Lang também tem aparecido aqui nas lives, Marcinha Galvão, enfim, audiência qualificadíssima a sua. Me conte aí, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante falar? Não, eu acho que a gente conseguiu, né, esgotar dentro do tema proposto. É um tema riquíssimo, eu gosto de falar. Acho que se me deixasse eu falaria aqui até amanhã, mas eu estou super aberta para novas lives. Eu adoro conversar sobre autismo. Eu acho que a informação e a troca é o que mais faz com que nós cresçamos como profissionais, como pessoas também, né? Essa visão do outro, graças a Deus, nenhum ser é detentor do conhecimento único. A visão de todos os profissionais e dos pais é muito importante. Então, acho que a gente só cresce em todos os sentidos. Então, eu fico muito feliz. Fico muito honrada de ter sido convidada, né? Dividir aí o closet mais conhecido da Bahia. A doutora Rita está falando que eu toco violoncelo. Eu estou começando, viu? Um dia, quem sabe, eu posso dizer que eu toco, mas por enquanto eu tô começando. Mas, assim, me sinto honrada de ter passado no mesmo local com nomes tão importantes na minha formação, né? E que eu tenho o prazer de me espelhar, né? De, quem sabe, um dia chegar no fiozinho de cabelo dessas pessoas, doutora Rita, doutora Renata, doutora Adriana Matos, Raquel, que foi minha residente mais velha, né? Eu cheguei a pegar a Raquel ainda na residência. Então, ela sempre foi esse ser simpático e iluminado. Então, só tenho a agradecer mesmo a todas as pessoas, né? E ao convite do Real Autismo de Léo também. Fico muito feliz, estou aí à disposição. Quem quiser mandar mensagem, direct, pode mandar, que a gente vai sempre tirar dúvidas. Sigam a página de doutora Emanuele Vasconcelos. Tá aqui em cima, ó. E a parte de cima tem a live, tem o endereço dela e o meu. Então, quem não me segue, por favor, siga para ajudar o canal continuar crescendo, a página continuar crescendo. Sigam também a doutora Emanuele, lá vocês vão poder saber onde ela atende, tirar dúvidas, enfim. Agradecer a cada um de vocês e dizer que terça-feira, 19 horas, estaremos juntos novamente, dessa vez no nosso canal do YouTube. Um abraço. Mas vai sair o closet, Léo? Não, na verdade eu sempre faço ou no closet
eu sempre faço outro closet no meu escritório, né? Não, não tem que ficar no closet, Léo. Não, Não pode ser. as duas internets eu fiz um contrato com a empresa, tem uma antena dentro do meu escritório e uma antena dentro do meu Ah, escritório, tá. não falha nunca. Viu? Tá certo. Então, boa noite, bom domingo e boa semana aí para todo A mundo. próxima live que você quiser, a gente vai fazer o seguinte. Na próxima live você vai no final deixar o violoncelo aí do lado, separado, para no final você fazer aquele Ai, meu Deus. momento artístico. Imagine que maravilha. No domingo à noite, se eu soubesse desse negócio antes, eu teria já combinado, mas eu vou Ai, deixar para a Jesus. próxima live. Vou treinar para não Já estou passar sabendo já vergonha. que você é afinada, dá aula, joga duro já. Valeu, Tá pessoal. certo, Obrigadão. então. Tchau, tchau. Foi um prazer.